Estradas esburacadas não faltam de norte a sul e as recentes tempestades pioraram o cenário. Quem paga os pneus furados ou rebentados e os outros prejuízos? Vamos explicar tudo nesta edição da revista ACP. E também vamos abrir o mapa do Vodafone Rally de Portugal, apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa. O Rally continua a impactar economicamente todas as zonas por onde passa. No ano passado gerou quase 200 milhões de euros. São mais de 10 milhões comparativamente a 2024. Esta semana conhecemos o Hyundai Ioniq 5, um SUV 100% elétrico, retrofuturista e com espaço interior. ACP Revista. É uma autêntica armadilha para os automobilistas. Como esta, há milhares pelo país, agravadas pela chuva. Não havendo trabalho de manutenção ou recuperação, as vias ficam cada vez mais degradadas. Estão em causa estragos e a própria segurança rodoviária. E quem se responsabiliza? O ACP garante que, em certos casos, é possível obter indemnização pelos danos. A responsabilidade vai sempre depender de quem é que tem a responsabilidade, digamos assim, de manutenção da via. Pode ser um município, pode ser o Instituto de Estradas ou, se fizermos numa autoestrada, será sempre o concessionário. Para pedir uma indemnização é importante saber que há um prazo máximo de 3 anos para reclamar e é preciso seguir alguns passos para formalizar esse processo. Se, por exemplo, passarem num buraco e furarem o pneu, é pararem de imediato a sua viatura, de preferência tirarem fotografias ao buraco e ao dano causado, se o dano se manifestar imediatamente, chamarem a polícia, porque isso é fundamental para poderem vir a reclamar uma indemnização ou o ressarcimento desse dano. O auto da polícia, infelizmente, terá que ser pago pelo próprio. Depois, reparar a viatura, trocar os pneus, enfim, se houver algum dano na jante, com a fatura, juntar esses documentos todos e fazer uma participação a quem tem a responsabilidade de manutenção da via para poder ser indemnizado por esse dano. Enviada a carta ou o formulário digital, a entidade responsável tem 3 opções. Pode ordenar uma peritagem, pode recusar ou simplesmente não responder. Nestas 2 últimas hipóteses, o lesado deve avançar com o processo para um tribunal administrativo. Se o carro que tem é alugado ou tem um contrato de aluguer de longa duração, não tem de se preocupar com nada. No caso de viaturas em renting, isto é uma das grandes mais-valias. O nosso condutor ou cliente está descansado que basta ligar para a nossa linha de apoio ao condutor, terá direito à assistência em viagem e onde é averiguado qual é que é o dano, qual é que é a melhor solução. E, se necessário, transportar o carro para uma oficina onde a reparação é feita diretamente e suportada por nós. Sejam empresas ou particulares, os buracos nas estradas estão a ser uma dor de cabeça. As locadoras automóveis têm sentido o impacto com um aumento significativo das ocorrências neste início de ano. Em janeiro e fevereiro de 2026 temos um aumento de 60% em termos do número de rebentamentos de pneus face àquilo que foi a experiência em 2025. Regra geral, os principais danos ou avarias são ao nível de pneus, jantes, direção ou suspensão dos veículos. Com o aumento das ocorrências, aumentam também os gastos em oficinas e reparações. Não temos ainda apurado os custos totais, mas certamente será um custo muito avultado, na ordem da centena de milhares de euros. Os custos finais podem ser avultados, sobretudo quando a indemnização tarda ou nunca chega. Antes de se fazer à estrada, confirme se tem seguro com cobertura de danos próprios para evitar despesas inesperadas. Os números do Rally de Portugal são impressionantes, seja o número de espectadores nos dias do evento, seja o impacto económico para o país e, sobretudo, para as regiões que a prova atravessa. Daqui a pouco, os números mais relevantes da edição do ano passado, mas, para já, a 2 meses da nova edição, apresentamos o traçado de 2026. Está apresentado o Rally de Portugal 2026. As novidades foram reveladas na Bolsa de Turismo de Lisboa. Os fãs já começaram a contar os dias e as horas que faltam para maio. Os pilotos preparam-se para uma atmosfera diferente e tantas vezes arrepiante. Vamos ter um rally diferente em relação ao ano passado. Vamos fazer alguns troços que são invertidos em relação ao ano passado. Vamos ter mais 2 troços novos. Vamos ter uma antecipação do shakedown de quarta-feira porque agora, como vocês sabem, os pilotos ficam muito cansados ao fim do dia de andar dentro do carro. E, portanto, vamos fazer 2 troços na quinta-feira e acabamos na Figueira da Foz, no dia a seguir tudo normal, e vamos acabar em Fafo, não acabamos em Matosinhos, porque Matosinhos, infelizmente, está neste momento em obras
e estão a meter um Metrobus lá e, portanto, não temos capacidade de poder continuar em Matosinhos a fazer lá o pódio que fazíamos todos os anos junto à praia. O cronómetro vai decidir os 345 km das 23 especiais desenhadas no centro e norte de Portugal, com algumas variações e pisos novos. Esta sexta ronda do WRC, o Campeonato do Mundo de Rallys, adaptou-se aos regulamentos da Federação Internacional do Automóvel, que passou a exigir formatos mais tranquilos para os pilotos. Não consigo entender esta imposição porque você lembra-se dos rallies antigamente, começavam em Lisboa, acabavam na Póvoa de Varzim, que era dia e noite, e os rallies eram exatamente uma prova de resistência, não são circuitos, não andam a fazer em Malmequer, fazem 20 km, fazem 20 km, não, são provas duras, não é? E, portanto, quando os pilotos depois tiveram também muitos problemas sindicais, ou seja, as fábricas tiveram muitos problemas sindicais com os mecânicos que não podiam trabalhar mais do que 8 horas por dia e depois queriam mais isto e mais aquilo. Portanto, juntou-se tudo e a FIA apertou os organizadores e disseram, meus caros amigos, para isto continuar a festa, temos que apertar aqui um bocado. Reivindicando ter a Catedral do Rally, tanto a região centro como a região norte esgrimem argumentos. Será seguramente Arganil. FAF gosta de se assumir sempre como a Catedral do Rally de Portugal. É uma rivalidade saudável e de mão dada. Bem, em boa verdade é apenas uma provocação que nós fazemos, mas estas duas regiões estão muito, muito unidas. O importante é isto, é a disputa positiva, é a importância do Rally dar precisamente isto, dar a oportunidade a todos de o viverem, de conviverem, de o levarem, ficar na memória. O turismo é memória. E o Rally de Portugal deixa memória a quem visita o território nessa altura. Uma coisa é certa, faremos sempre da edição uma grande edição do Rally de Portugal. Com uma grande preocupação é que ela aconteça em todo o território, com grande segurança, que as pessoas respeitem também as regras, que o público também respeite as regras, para que não aconteça nada nem a quem assiste, nem aos pilotos. Portugal tem presença garantida no WRC nos próximos anos, mas os alertas com a segurança nunca são demais para a festa ser plena. É o Vodafone Rally. Poucos duvidam do impacto do Rally de Portugal. Se desportivamente está no topo do Campeonato do Mundo, economicamente é também um motor da economia portuguesa. As contas feitas à edição do ano passado revelaram um impacto de mais de 193 milhões de euros. É um crescimento de cerca de 10 milhões comparativamente a 2024. Durante os 4 dias de prova, mais de 1 milhão de espectadores acompanharam a prova no terreno. Os portugueses, claro, em maioria, mas quase 37% eram estrangeiros, espanhóis, franceses, belgas. A estadia média nas regiões por onde o rally passou ultrapassou as 2 noites e meia. E quando o inquérito da Universidade do Algarve perguntou aos turistas vindos de fora se tencionavam regressar, as respostas foram elucidativas. Sim. Entre 79% e 81% disseram querer voltar no verão. Os outros, entre 56% a 80%, apontavam para o regresso no inverno. São números fortes. Representam, em primeiro lugar, uma força, que é a força que consiste num grande evento esse que é mobilizador de fluxos turísticos, e essas pessoas são, por natureza, aqueles e aquelas que vêm consumir em Portugal, que deixam mais dinheiro no alojamento, na restauração, no comércio, nos serviços, nas viagens, em tudo aquilo que está, digamos, associado a esta indústria poderosa que é a indústria do turismo. Numa altura em que as regiões do país estão cada vez mais desertas, cada vez com menos gente, cada vez com menos atividade, um evento como o Rally de Portugal traz milhões de euros à atividade hoteleira, traz milhões de euros à atividade de restauração, e, portanto, isso é que nos dá gozo trazer o Rally de Portugal para zonas onde a gente vê ainda cavalos selvagens, cabras selvagens a passear quase ao pé dos troços. E, portanto, eu fico muito contente de trazer o Rally para estas zonas muito subpovoadas, se é que se pode dizer assim, porque anima a região e traz uma grande riqueza para essas regiões. Só o impacto económico direto de despesa efetuada nas regiões quase tocou os 104 milhões de euros. E também aqui há a registrar um contínuo aumento relativamente a edições anteriores do Rally de Portugal. Mas o secretário de Estado do Turismo referencia esse número grande do impacto total. Praticamente 200 milhões de euros significa uma capacidade extraordinária do país multiplicar o seu investimento. Aquele que é feito pelos sponsors, aquele que é feito pelo Turismo de Portugal, pelos municípios que estão associados ao grande evento que é esse Campeonato do Mundo do Rally de Portugal, e mais do que isso, uma oportunidade para os territórios. Maior visibilidade àquilo que são os destinos turísticos, maior consumo seguramente também para os seus produtos e uma notoriedade nacional que o Rally sabe tão bem levar por este mundo fora.
No ano passado, o Vodafone Rally de Portugal foi transmitido para mais de 140 países, somando o tempo total de emissões quase 900 horas de televisão. Esta semana estamos ao volante do novo Hyundai Ioniq 5. Este modelo 100% elétrico foi agora atualizado, mas continua com as suas características principais. O design continua com este aspecto retrô e muito pixelizado, tem algumas alterações, mas as principais são mesmo na autonomia da bateria, já que agora o carro está mais utilizável. Este é o modelo que vamos conhecer esta semana. O Ioniq 5 destaca-se com linhas futuristas e uma estética moderna, que combina detalhes geométricos limpos com uma postura ampla e dinâmica na estrada. Os para-choques dianteiros e traseiros foram redesenhados, reforçando a presença visual deste SUV elétrico no trânsito urbano ou nas autoestradas. O interior também sofreu pequenas alterações, mas o essencial mantém-se. Este carro continua fácil e agradável de utilizar. Quanto ao espaço, ele mantém este ambiente amplo, muito positivo, onde qualquer condutor consegue encontrar aqui o seu lugar de posição e caber, porque é um carro mesmo bastante generoso a nível de espaço. Tem vários sítios de arrumação, o que é bastante útil numa utilização diária, e quanto aos assistentes de condução, eles são facilmente utilizáveis aqui através deste volante multifunções. O painel de instrumentos é totalmente digital e estende-se ao painel de infoentretenimento, que estão unidos, parecem aqui apenas um ecrã, uma grande barra de ecrã aqui mesmo ao centro. É fácil de utilizar, é intuitivo, rapidamente conseguimos emparelhar o nosso smartphone e aceder às definições mais variadas, desde a navegação aos consumos do carro ou até ouvir os nossos podcasts favoritos, como os do Automóvel Clube de Portugal. E falando de espaço, o Ioniq 5 é bastante generoso. A bagageira oferece cerca de 520 litros de capacidade, com os bancos traseiros levantados, que podem expandir até cerca de 1580 litros, com os bancos rebatidos. Quanto às especificações, o Ioniq 5 equipa baterias de 63 ou 84 kWh, o que permite melhores autonomias face à geração anterior. Na versão de maior autonomia, consegue percorrer cerca de 570 km em ciclo combinado WLTP ou ultrapassar os 700 km em ambiente estritamente urbano em ciclo WLTP. Em termos de potência e tração, as variantes com a maior bateria podem desenvolver cerca de 229 cavalos com tração traseira, oferecendo acelerações rápidas e condução firme. Em Portugal, o Ioniq 5 está disponível a partir de 45.350 € para a versão de entrada. As versões com maior autonomia e mais equipamento começam por volta dos 49.000 €. E agora, para terminar, temos aqui algumas datas e eventos no mês de março que lhe podem interessar. São propostas diversificadas, como o BP Ultimate Rally Raid de Portugal do Campeonato do Mundo, que traz a este cantinho da Europa as estrelas do todo-terreno que habitualmente vemos brilhar nas areias do Dakar. E algumas dessas estrelas até são portuguesas. Para algo menos radical, temos o Motor Clássico na Cordoaria Nacional, em Lisboa, de 20 a 22 de março. Se gosta de automóveis com história, não deve perder. É uma montra que reúne stands de clássicos, clubes, peças, oficinas, miniaturas, destacando-se o leilão e o salão Motor Racing. No último sábado de março realiza-se o Passeio dos Alemães, este ano com algumas novidades nesta organização do ACP Clássicos. As partidas continuam a ser simultâneas em Lisboa e no Porto, mas o destino é comum. Este ano será as termas de Montreal, na região de Leiria. Após o jantar será eleito o conjunto mais distinto entre carros e participantes. Fica tudo dito por agora. Na próxima semana vamos regressar com mais acontecimentos e notícias do universo ACP. Fique bem.